Mística Cidade de Deus, capítulo 16, do livro 4, tomo 2, a vinda dos 3 reis magos do Oriente, a Belém para adorar ao Verbo encarnado. Os reis magos. Os 3 reis magos que vieram à procura do menino Deus recém-nascido eram naturais da Pérsia, Arábia e Sabá, regiões orientais, a Palestina. Sua vinda foi profetizada principalmente por Davi e antes dele por Balaão. Este profeta foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, conforme Números 24, 17. Mas por vontade divina só pôde abençoá-lo. Nestas bênçãos disse Balaão que o Cristo viria, ainda que não logo, e o contemplaria, ainda que não de perto. De fato, não o viu pessoalmente, mas pelos magos, seus descendentes, e não em sua época, mas depois de muitos séculos. Disse também que apareceria a estrela de Jacó, sinal daquele que nascia para reinar eternamente na casa de Jacó, conforme Lucas 1:32. Virtudes e amizade dos magos. Eram estes reis muito sábios nas ciências naturais e lidos nas escrituras do povo de Deus, e por sua erudição foram chamados magos. Pelo conhecimento das escrituras e contatos com os hebreus, chegaram a ter alguma crença na vinda do Messias que aquele povo esperava. Além disso, eram retos, leais e muito justos no governo de seus estados. Não sendo estes tão extensos como os de nossos tempos, os governavam pessoalmente e administravam a justiça como reis sábios e prudentes. Este é o legítimo ofício real. Para isto, diz o Espírito Santo em Provérbios 21:1, Deus tem o coração do rei nas mãos para o guiar conforme sua santa vontade, assim como são distribuídas as águas. Possuíam aqueles reis coração grande e magnânimo, sem a avareza e cobiça que tanto avilta, oprime e amesquinha o espírito dos príncipes. Por serem vizinhos e próximos os seus estados, estes magos conheciam-se e se comunicavam, tanto nas ciências que professavam, como nas virtudes morais que praticavam. Participavam mutuamente as coisas mais importantes que descobriam, e em tudo eram fiéis amigos e correspondentes. Revelação aos magos. Já ficou dito no capítulo 11, número 492, como na mesma noite em que nasceu o Verbo humanado, foram eles avisados por ministério dos santos anjos do seguinte modo: um dos custódios da nossa Rainha superior aos anjos dos reis foi enviado da gruta do nascimento como superior, iluminou os 3 anjos dos reis, declarando-lhes a vontade e mensagem do Senhor. Deveriam manifestar a seus protegidos o mistério da encarnação e nascimento de Cristo nosso Redentor. Imediatamente os 3 anjos falaram em sonhos, na mesma hora ao mago, do qual cada um era custódio. Esta é a ordem comum das revelações angélicas, passarem do Senhor às almas através dos anjos. Muito copiosa e clara foi esta ilustração sobre o mistério da encarnação. Feita aos reis, foram informados que o rei dos judeus havia nascido. Deus e homem verdadeiro, o Messias e Redentor esperado, prometido pelas Escrituras e profecias, e como sinal para o encontrar, lhe seria mostrada a estrela profetizada por Balaão. Entenderam também cada um dos 3 reis que o mesmo aviso era dado aos outros 2 reis, e que tal prodígio e favor não devia ser negligenciado, mas cumpria-lhes atender ao que a luz divina lhes inspirava.
sentiram-se elevados e invadidos por grande amor e desejo de conhecer a Deus feito homem, de adorá-lo por seu Criador e Redentor e de servi-lo com a mais alta perfeição. Para tanto, muito os ajudaram as excelentes virtudes morais que haviam adquirido e com as quais se achavam bem dispostos para receber a luz divina. Os magos preparam a viagem. Despertados do sono, durante o qual receberam esta revelação, os magos prostraram-se no solo e, apegados ao pó, adoraram em espírito ao ser imutável de Deus. Exaltaram sua infinita bondade e misericórdia, por ter o Verbo divino tomado carne humana de uma virgem, a fim de redimir o mundo e trazer a eterna salvação aos homens. Impelidos pelo mesmo Espírito, resolveram partir sem demora à Judéia, em busca do menino Deus para o adorar. Prepararam os 3 dons para lhe oferecer: ouro, incenso e mirra em igual quantidade. Em tudo eram misteriosamente inspirados, e sem se haverem comunicado, tomaram as mesmas decisões e fizeram os mesmos preparativos, a fim de partir o mais depressa possível. No mesmo dia, prepararam os camelos, criados e bagagens necessárias para a viagem. Não se preocuparam com o que o povo pensaria de tal novidade, nem que iam a um reino estrangeiro sem o aparato de praxe, com insuficiente indicação do lugar e de outras informações para encontrar e conhecer o menino. Com fervoroso amor e ardente zelo, resolveram partir assim mesmo e logo. A estrela, neste interim, o santo anjo enviado de Belém aos reis, formou da matéria do ar de uma estrela fulgurante, ainda que menor que as do firmamento. Permaneceu na altura necessária para a finalidade de sua formação, e na região aérea guiaria os santos reis até a gruta do menino Deus. Sua claridade era nova e diferente da do sol e das outras estrelas. De luz belíssima, a noite brilhava como tocha claríssima, e de dia mesmo ao esplendor do sol podia ser vista. Ao sair de casa, cada um dos reis viu a estrela, porque se encontrava em posição e altitude que os 3 em diferentes lugares puderam vê-la. Dirigindo-se pela estrela, logo se encontraram, e quando se reuniram, ela desceu consideravelmente na região do ar, de modo que gozavam mais de perto de sua refulgência. Juntos conferiram as revelações que haviam recebido, suas resoluções, e viram que todos tinham o mesmo propósito. Esta palestra aumentou-lhes o entusiasmo, devoção e desejos de adorar ao menino Deus recém-nascido. Encheram-se de admiração e, enaltecendo o Todo-Poderoso em suas obras e sublimes mistérios, chegada a Jerusalém. Prosseguiram os magos a viagem, guiados pela estrela, e sem perdê-la de vista chegaram a Jerusalém. Tanto por este motivo, como porque aquela grande cidade era metrópole dos judeus, suspeitaram que ali deveria ter nascido o seu legítimo e verdadeiro rei. Entraram na cidade e foram publicamente perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos no Oriente sua estrela e viemos adorá-lo. Chegou esta novidade aos ouvidos de Herodes, que naquela época, ainda que injustamente, reinava na Judéia e residia em Jerusalém. Ao ouvir que nascera outro rei mais legítimo, o iníquo monarca se perturbou muito, e toda Jerusalém se inquietou, uns por lisonja, outros por temor da novidade. Segundo refere São Mateus, Herodes reuniu os príncipes, os sacerdotes e escribas e lhes perguntou onde deveria nascer o Cristo que esperavam, conforme suas escrituras e profecias. Responderam-lhe que, de acordo com o vaticínio do profeta Miqueias 5, conforme Miqueias 5:2, nasceria em Belém, pois deixara escrito que dela sairia o chefe que ia reger o povo de Israel. O rei Herodes. Informado Herodes do lugar do nascimento do novo rei de Israel, e meditando desde já liquidá-lo traiçoeiramente, despediu os sacerdotes e chamou secretamente os reis magos, para informar-se do tempo em que tinham visto a estrela pregoeira do nascimento do menino. Respondendo-lhe eles com sinceridade,
remeteu-os a Belém, dizendo com dissimulada malícia: Ide, informai-vos do menino, e tendo-o encontrado, avisai-me, para que eu também o vá adorar. Partiram os magos, ficando o hipócrita rei inseguro e desgostoso com os indícios tão claros do nascimento do legítimo Senhor dos judeus. Poderia sossegar-se com o pensamento de que tão logo o menino recém-nascido não iria privá-lo de sua grandeza. Tão frágil e ilusória, porém, é a prosperidade humana, que uma criancinha a derruba, e uma ameaça ainda que longínqua a abala. E só o pensamento disso tira-lhe todo o gosto e a alegria. Os magos chegam a Belém. Ao sair de Jerusalém, os magos avistaram novamente a estrela que desaparecera ao ali entrarem. Seguindo sua luz, chegaram a Belém, na gruta do nascimento. Ali a estrela desceu, entrou, pousou sobre a cabeça do menino Jesus, iluminando-o com o seu brilho. Em seguida, se desintegrou na matéria de que havia sido formada e desapareceu. Fora nossa grande rainha avisada pelo Senhor da vinda dos 3 reis, quando se aproximavam da gruta. Ela avisou São José, pedindo-lhe que não saísse e permanecesse ao seu lado. O texto do Santo Evangelho não refere este pormenor, como outros tantos que passaram em silêncio, mas é certo que São José esteve presente quando os reis adoraram o infante Jesus. Não era necessário acautelar-se disso, porque os magos vinham instruídos de que a mãe do recém-nascido era virgem e ele, Deus verdadeiro, e não filho de São José. Deus não traria os reis para o adorarem, sem estarem suficientemente catequizados. Não deveriam errar em coisa tão importante, julgando-o por filho de José e de mãe não virgem. De tudo vinham instruídos com altíssima compreensão do que pertencia a tão magníficos e sublimes sacramentos. Chegada dos magos à gruta. Com o menino Deus nos braços, esperava a divina mãe a chegada dos piedosos reis. A incomparável modéstia e beleza do seu rosto iluminado irradiava sobre-humana majestade no meio daquela humilde pobreza exterior. O menino estava mais ainda refulgente e desprendia tal luminosidade que transformou a gruta em um brilhante céu. Os 3 reis entraram e, à vista de filho e mãe, quedaram-se longamente suspensos e admirados. Prostraram-se em terra e nesta posição adoraram o infante, reconhecendo-o por verdadeiro Deus e homem, reparador da linhagem humana. Na visão e presença do amabilíssimo Jesus, foram de novo ilustrados interiormente pelo poder divino. Viram também a multidão de anjos, que como servos e ministros do grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o assistiam com temor e reverência. Levantaram-se os visitantes e felicitaram a sua e nossa rainha por ser mãe do Filho do Eterno Pai, e a reverenciaram de joelhos. Pediram-lhe a mão para beijar, como costumavam fazer as rainhas em suas terras. A prudentíssima senhora, porém, retirou a sua e ofereceu a do Redentor do mundo, dizendo: Meu espírito se alegra no Senhor e minha alma bendiz, porque entre todas as nações vos escolheu e chamou, para que com vossos olhos contempleis o Verbo feito homem, o que muitos reis e profetas desejaram e não alcançaram. Exaltemos e bendigamos seu nome pelas misericórdias que derrama sobre seu povo. Beijemos a terra que santifica com sua real presença. A humildade dos magos. A estas palavras de Maria Santíssima, os 3 reis humilharam-se novamente, adorando o infante Jesus e reconhecendo a grande graça de lhes haver nascido tão cedo o sol da justiça para iluminar suas trevas. Depois disso, falaram com São José, felicitando-o por ser esposo da mãe do próprio Deus. Compadeceram-se da pobreza em que se encontravam, admirando-se de que os maiores mistérios do céu e da terra estivessem por ela velados. Tendo assim passado 3 horas, os reis pediram licença a Maria Santíssima para ir à cidade arranjar hospedagem, pois na gruta não havia lugar para se alojarem. Algumas pessoas o seguiam, mas só os magos receberam os efeitos de luz e graça. Os outros só viam exterior a situação pobre e desprezível da mãe e do seu esposo, ainda que se admiravam da novidade e não conheceram o mistério.
Despediram-se os reis Maria e José com o menino. Ficaram glorificando a Deus com novos cânticos de louvor, porque seu nome começava a ser conhecido e adorado pelas nações. Doutrina que me deu a Rainha do Céu. Cada qual colhe o que semeia. Minha filha, os sucessos contidos neste capítulo constituem para os reis, príncipes e demais filhos da Santa Igreja grande lição para imitarem a pronta devoção e humildade dos magos e temerem a iníqua dureza de Herodes. Cada qual colheu o fruto de suas obras. Os reis colheram o fruto das muitas virtudes e justiça que praticavam. E Herodes o de sua cega ambição e soberba, com que injustamente reinava, e de outros pecados em que o precipitou sua desenfreada inclinação. Isto e as demais doutrinas da Santa Igreja basta para os que vivem no mundo. Quanto a ti, deves aplicar o ensinamento do que escreveste. Toda a perfeição da vida cristã se há de fundar nas verdades católicas e no seu conhecimento constante e firme, segundo a santa fé da Igreja. Para melhor gravá-las no coração, aproveita-te de tudo o que leres e ouvires da Sagrada Escritura e de outros livros devotos e doutrinais das virtudes. Esta santa fé deve ser acompanhada pela prática dessas virtudes, com a abundância de todas as boas obras, esperando a visita e chegada do Altíssimo. Docilidade às inspirações. Nesta disposição, tua vontade estará pronta, como eu a quero, para o Todo-Poderoso encontrar em ti a necessária docilidade e submissão de não resistir ao que te manifestar, e que, em o conhecendo, o execute sem respeito humano. Se agires assim, ofereço-me para ser tua estrela e te guiar para as sendas do Senhor, a fim de caminhares com rapidez, até ver e gozar em Sião, da face do teu Deus e sumo bem. Nesta doutrina e no que sucedeu aos reis do Oriente, encerra-se uma verdade essencialíssima para a salvação das almas. E, no entanto, conhecida por muitos e advertida por menor número ainda, é a seguinte: as inspirações e convites que Deus envia às criaturas normalmente seguem esta ordem. As primeiras estimulam a prática de algumas virtudes. Se a alma corresponde a tais, o Altíssimo envia outras maiores para ela praticar atos mais excelentes. Aproveitando-se de umas, dispõe-se para outras e recebe novos e maiores auxílios. Por esta ordem vão crescendo os favores do Senhor, conforme a resposta da criatura. Daqui entenderás duas coisas. Primeira, quão grave dano é desprezar os atos de qualquer virtude e não praticá-los, conforme pedem as divinas inspirações. Segunda, muitas vezes Deus concederia grandes auxílios às almas se elas começassem por corresponder aos menores. Ele está preparado e como que aguardando que lhe deem oportunidade para agir segundo a equidade de seus juízos de justiça. Quando desprezam esta ordem no corresponder aos chamamentos divinos, Deus suspende a correnteza de sua divindade e não concede o que desejaria para as almas receberem, se não lhe criassem óbice e impedimento. Com isto, vão caindo de abismo em abismo os caminhos do bem e do mal. Os magos e Herodes seguiram caminhos opostos. Os magos corresponderam com boas obras aos primeiros auxílios e inspirações. Deste modo se dispuseram com muitas virtudes para serem chamados e trazidos por revelação divina ao conhecimento dos mistérios da encarnação, nascimento do Verbo divino e redenção do gênero humano. Desta felicidade receberam a de serem santos e perfeitos no caminho do céu. O contrário aconteceu a Herodes. Sua dureza e desprezo pelo bem que poderia ter feito com o auxílio do Senhor levou-o à desmedida soberba e ambição. Estes vícios o arrastaram até ao fundo do abismo da crueldade, sendo o primeiro dentre os homens que tencionou tirar a vida ao Redentor do mundo, fingindo-se para isso piedoso e devoto. Por fim, não o encontrando, sua furiosa indignação explodiu na matança dos meninos inocentes, acreditando que, assim,
não se frustrariam seus diabólicos e perversos planos. Mística Cidade de Deus, capítulo 17. Segunda adoração dos reis. Oferecem os seus presentes e voltam às suas terras. Livro 4, tomo 2. De Santa Maria de Ágreda. Sentimentos dos magos. Da gruta do nascimento, onde tinham vindo diretamente os 3 reis, foram pousar na cidade de Belém. Retirando-se a sós num aposento, estiveram grande parte daquela noite, conversando com grande emoção sobre o que tinham visto, nos efeitos que cada qual havia sentido, e no que notaram no menino Deus e em sua Mãe Santíssima. Nesta conferência inflamaram-se mais no amor divino, admirando-se da majestade e resplendor do infante Jesus, da prudência, gravidade e modéstia da mãe, da santidade do esposo José, da pobreza dos 3 e da humildade do lugar onde quis nascer o Senhor do céu e da terra. Sentiam os devotos reis a chama do divino incêndio abrasar-lhes o coração e, sem se poderem conter, faziam exclamações de grande doçura e atos de muita veneração e amor. Diziam: que fogo é este que sentimos? Que força a deste grande rei que nos suscita tais desejos e afetos? Que faremos para tratar agora com os homens? Como poderíamos conter nossos gemidos e suspiros? Que farão os que conhecerem tão oculto, novo e soberano mistério? Ó grandeza do Onipotente escondida, aos homens revelada com tanta pobreza! Ó humildade nunca imaginada pelos mortais! Quem pudera vos trazer a todos para que ninguém ficasse privado desta felicidade? Os primeiros presentes dos magos. Nestas piedosas conversas, lembraram-se os magos da pobreza de Jesus, Maria e de José na gruta, e determinaram mandar-lhes logo alguns presentes. Aquele auxílio lhes demonstraria sua afeição e o desejo que tinham de o servir, enquanto não pudessem fazer outra coisa. Enviaram-lhe pelos seus criados muitos comestíveis que tinham prevenido para si e ainda outros que compraram. Maria Santíssima e José os receberam com humilde reconhecimento e retribuíram, não com agradecimento vazios como fazem os outros, mas sim com muitas bênçãos de consolo espiritual para os 3 reis. Este presente proporcionou a nossa grande Rainha Senhora com o que dar aos seus costumeiros convidados, os pobres, opulenta refeição, acostumados às suas esmolas e mais afeiçoados mais à suavidade de suas palavras, visitavam-na frequentemente. Cheios de incomparável júbilo no Senhor, os reis se recolheram para dormir, e em sonhos o anjo deu-lhe o aviso para a viagem de volta. Oferta do ouro, incenso e mirra. Maria instrui os magos. No dia seguinte, ao amanhecer, voltaram à gruta para oferecer ao Rei Celestial os dons que tinham preparado. Chegaram e prostrados em terra, o adoraram com nova e profundíssima humildade. Abrindo seus tesouros, como diz o Evangelho, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Falaram com a Divina Mãe, consultando-a sobre dúvidas e assuntos referentes aos mistérios da fé e às suas consciências e ao governo de seus estados. Desejavam voltar instruídos em tudo e capazes de se orientarem santo e perfeitamente. A grande senhora ouviu-os com suma afabilidade e, quando a interrogavam, consultava interiormente o divino infante para saber o que deveria responder e ensinar àqueles novos filhos de sua santa lei. Como instrumento e mestra da sabedoria divina, solucionou todas as dúvidas que lhe propuseram, de modo tão elevado que os instruiu e santificou. Deixou-os tão encantados e atraídos por sua ciência e suavidade que não podiam separar-se dela. Foi preciso que um dos anjos lhes dissesse ser vontade do Senhor que voltassem às suas pátrias. Não é extraordinário que isto acontecesse, porque, mediante as palavras de Maria Santíssima, foram ilustrados pelo Espírito Santo e cheios de ciência infusa sobre quanto perguntaram e ainda em outras muitas matérias. Maria presenteia os magos. Recebeu a Divina Mãe os dons dos reis e, em nome deles, os ofereceu ao infante Jesus. Este, com agradável semblante, demonstrou que os aceitava.
Abençoou-os de maneira que os reis compreenderam que retribuía os dons oferecidos com abundância de graças celestes, mais do que 100 por um. À divina princesa ofereceram algumas joias de grande valor segundo o costume de suas terras. Como, porém, isto não se referia ao mistério, ela não os aceitou e só ficou com os 3 dons de ouro, incenso e mirra. Para enviá-los mais consolados, deu-lhes alguns panos, nos quais envolvera o menino Deus. Não tinha nem podia ter prendas mais ricas para lhes ofertar. Receberam os 3 reis estas relíquias com tanta veneração e apreço, que as guardaram, guarnecendo-as com ouro e pedras preciosas. Em testemunho de sua grandeza, estas relíquias exalavam tanta fragrância que era percebida de quase uma légua de distância. Este perfume, todavia, era sentido só pelos que tinham fé na vinda de Deus ao mundo. Os incrédulos não participavam dessa graça e nada sentiam. Com estas preciosas relíquias, operaram os reis grandes milagres em suas pátrias. Volta dos reis. Ofereceram-se os reis à mãe de Jesus para servi-la com suas posses e terras. Mas, se ela queria permanecer no lugar do nascimento de seu Filho Santíssimo, lhe edificariam ali uma casa para ficar com mais comodidade. A prudentíssima mãe agradeceu o oferecimento sem o aceitar. Ao despedir-se, os reis suplicaram de todo o coração a ela e a São José que jamais se esquecessem deles, o que ambos lhes prometeram e cumpriram. Com a bênção da Sagrada Família, despediram-se com tal emoção e ternura que pareciam deixar ali seus corações, desfeitos em lágrimas e suspiros. Tomaram outro caminho para não voltar a Herodes em Jerusalém, assim como anjos avisaram em sonhos naquela noite. Ao sair de Belém, foram guiados para outro caminho pela mesma ou outra estrela que os conduziu até o ponto em que se haviam reunido, e dali cada qual voltou à sua pátria. Santidade dos magos. O resto da vida desses felizes reis, correspondeu à sua divina vocação. Em seus estados viveram e procederam como discípulos da Mestra da Santidade, por cuja doutrina governara suas almas e seus reinos. Com sua vida, seu exemplo e pela notícia que deram do Salvador do mundo, converteram um grande número de almas ao caminho, ao conhecimento de Deus e ao caminho da salvação. Depois, cheios de dias e merecimentos, terminaram sua carreira em santidade e justiça, sendo beneficiados na morte pela Mãe da Misericórdia. Tendo os reis partido, ficaram a Divina Senhora e São José louvando as maravilhas do Altíssimo com novos cânticos, percorriam as Sagradas Escrituras e as profecias dos patriarcas e verificaram como se ia cumprindo no infante Jesus. A Mãe Prudentíssima, que penetrava profundamente estes altíssimos sacramentos, tudo guardava e meditava em seu coração. Os santos anjos que assistiam a estes mistérios felicitaram sua rainha por seu Filho Santíssimo Deus humanado ser conhecido e adorado pelos homens. Cantaram novos cânticos, exaltando-o pelas misericórdias que concedia aos homens. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Riqueza e pobreza. Minha filha, valiosos foram os dons oferecidos pelos reis ao meu Filho Santíssimo, porém maior foi o amor com que os davam e o mistério que significavam. Por estes motivos foram muito aceitos e agradáveis ao Senhor. O mesmo quero que lhe ofereças, agradecendo-lhe por te fazer pobre no estado e profissão. Asseguro-te, amiga, que não há para o Altíssimo oferenda o dom mais precioso do que a pobreza voluntária. São muito poucos os que hoje no mundo usam bem das riquezas temporais e as oferecem ao seu Deus e Senhor com a generosidade e amor dos santos reis. O grande número dos pobres do Senhor o experimentam bem e são a prova de quão cruel e avarenta se tornou a natureza humana. Existindo tantos necessitados, são tão poucos os socorridos pelos ricos. Essa impiedade tão descortês dos homens ofende aos anjos e contrista ao Espírito Santo, vendo a nobreza das almas tão decaída a servir com suas energias e faculdades a torpe cobiça do dinheiro.
como se as riquezas tivessem sido criadas só para eles. Apoderam-se delas e as recusam aos pobres, seus irmãos da mesma carne e natureza. Negam dá-las ao próprio Deus que as criou, sendo quem as conserva e pode dá-las e tirá-las como quiser. O mais lamentável é que, podendo os ricos comprar a vida eterna com as riquezas, com elas mesmas granjeiam sua perdição, como homens insensatos e estultos. Ouro, incenso e mirra. Este dano é geral entre os filhos de Adão, por isto é tão excelente e segura a voluntária pobreza. E quando nela se partilha o pouco com o pobre, se faz grande oferenda ao Senhor de todos. Tu podes fazê-la dando parte de teu sustento ao pobre e desejando socorrer a todos se com o teu trabalho e suor fosse possível. Tua contínua oferta, porém, deve ser os atos de amor, que são ouro, a oração contínua, que é o incenso, e a paciência nos trabalhos, e a verdadeira mortificação em tudo, que é a mirra. O que fizeres pelo Senhor, oferece-o com fervoroso afeto e prontidão, sem tibieza e temor. Porque as obras remissas ou mortas não são sacrifício aceitável aos seus olhos. Para oferecer incessantemente estes dons dos teus próprios atos, é mister que a fé e a luz divina estejam sempre acesas em teu coração. São elas que te apresentam o objeto que deves louvar, enaltecer e o estímulo de amor que sempre deves ao Altíssimo. Não cesses este suave exercício, tão próprio das esposas do Senhor, pois por este título significa amor e compromisso de contínua afeição.